Meus irmãos, a paz do Senhor. Ontem eu fiz uma recapitulação dos devocionais sobre santidade que eu gravei no Instagram. E nós começamos a conversar sobre o fruto do Espírito. Falamos sobre a primeira virtude, a alegria. Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que todo mundo deseja, mas que nem todo mundo sabe onde encontrar. Paulo diz em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E eu quero falar sobre paz hoje. Eu quero começar perguntando uma coisa para você. Você já deitou cansado, apagou a luz, fechou os olhos, mas a sua cabeça continua acordada? A casa está em silêncio, o quarto está quieto, ninguém está falando com você, mas por dentro existe barulho. Você lembra de alguma conversa que aconteceu, pensa naquela conta que precisa pagar, pensa na resposta que ainda não chegou, volta para aquela mensagem, pensa no que pode acontecer amanhã, constrói uma situação inteira que ainda nem aconteceu. E quando você percebe, o corpo está na cama, mas a mente já atravessou a semana inteira. É possível ter silêncio ao redor e não ter paz por dentro. E também existe o contrário. Tem momentos que a situação ao redor está longe de ser tranquila, mas Deus sustenta o coração de uma maneira que você nem consegue explicar. O problema ele continua existindo, mas a resposta ainda não chegou. Você ainda precisa tomar uma decisão. Ainda há uma conversa difícil pela frente, mas dentro de você existe uma certeza. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Minha vida não saiu das mãos dele. E é dessa paz que eu quero falar. Não é de uma paz fabricada pelo mundo. Não é de uma vida que não tem problema, que não tem dificuldade. Não é de uma sensação que nada ruim pode acontecer. Eu quero falar da paz que Jesus oferece. Porque ele mesmo disse em João 14, 27, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha as palavras de Jesus, a minha paz vos dou. Ele não diz simplesmente, eu desejo que vocês tenham paz. Mas ele diz, eu vou dar a vocês a minha paz. E ele acrescenta, não como o mundo dá. Porque o mundo também conhece uma espécie de paz. Quando tudo está certo, você fica tranquilo. Quando a conta está paga, você respira melhor. Quando o exame vem com uma boa notícia, o coração alivia. Quando o conflito termina, você consegue descansar. Quando a porta abre, a preocupação ela diminui. E não existe nada de errado em sentir esse alívio. Mas a paz de Jesus vai muito além disso. Porque a paz que depende exclusivamente das circunstâncias, ela desaparece quando as circunstâncias mudam. Jesus está oferecendo uma paz que consegue permanecer quando você ainda está atravessando o deserto, atravessando a tempestade. Você gostaria que tivesse terminado, mas continua. E tem uma coisa muito forte nesse texto. Jesus fala essas palavras pouco antes dele passar pela cruz. Ele sabe o que está chegando. Ele sabe que vai ser traído por Judas. Ele sabe que Pedro vai negá-lo. Ele sabe que os discípulos vão se dispersar. Ele sabe que vai ter prisão, julgamento, humilhação, sofrimento e crucificação. E é nesse contexto que ele diz, a minha paz eu te dou. Ele não está ensinando sobre paz num cenário confortável para ele. Ele está mostrando que a paz de Deus não precisa esperar a ausência de luta. E aqui nós precisamos voltar para uma verdade ainda mais profunda. Antes de você falar sobre ter paz dentro de você, existe uma paz que você precisa ter com Deus. Romanos 5:1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira grande paz do Evangelho. Paz com Deus. Porque o maior conflito da humanidade não começou dentro da nossa cabeça. Ele começa pelo pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Nós não conseguimos restaurar essa comunhão pelas nossas obras. A gente não consegue apagar essa culpa. Não conseguimos salvar a nós mesmos. Então Jesus veio. Aquele Deus Santo sobre quem nós temos falado veio ao nosso encontro. Cristo morreu por nós. Ele derramou seu sangue precioso, levou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas dores. E por meio dele, nós fomos reconciliados com Deus. Agora Paulo diz, temos paz com Deus. E isso muda tudo. Você não precisa fugir de Deus. Em Cristo você pode se aproximar, você pode orar. Pode confessar seus pecados, pode chamar Deus de Pai.
Pode saber que não precisa conquistar o amor dele todos os dias, como se estivesse constantemente prestando uma prova. Você foi recebido pela graça. A sua paz, ela começa aqui. A guerra entre o pecador e Deus foi resolvida pela cruz de Cristo. E dessa paz com Deus nasce também uma experiência da paz de Deus no nosso coração. Paulo fala sobre isso em Filipenses 4. E esse texto, ele precisa chegar na nossa vida prática. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus suas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E então ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Você percebe o que Paulo faz? Ele não manda você fingir que o problema não existe. Ele não diz, pare de pensar nisso porque crente não se preocupa. Ele mostra para onde levar aquilo que você está pensando. Leve para Deus. Fale com Ele. Apresente o nome da pessoa. Apresente aquela dívida. Apresente aquela decisão. Apresente sua família. Coloca diante de Deus aquela notícia ruim que você recebeu. Coloca diante dele aquilo que você não pode resolver, porque ele é poderoso e ele pode. Tem coisa que você conta para todo mundo, mas não contou ainda para Deus. Você explica para um, manda mensagem para outro, passa o dia falando sobre o problema. E quando chega a hora de orar, já está tão cansado de falar sobre aquilo que mal consegue permanecer alguns minutos na presença do Senhor. Mas Paulo diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Coloca diante dele. Não é porque Deus não saiba, ele já sabe. Mas é porque a oração é a maneira como nós reconhecemos e dizemos, Senhor, isso é grande demais para eu carregar sozinho. Oração é intimidade com o Pai. Então Paulo fala que a paz de Deus vai guardar o coração e a mente. Eu gosto dessa palavra, guardar. Porque coração e mente precisam ser guardados. A sua mente, ela recebe pensamentos o tempo inteiro. Mas nem todo pensamento que entra merece uma cadeia para sentar e ficar. Nem toda possibilidade merece virar certeza. Nem todo medo merece virar profecia. Você recebe uma mensagem curta e pensa, ele ou ela está com raiva de mim. E a pessoa estava apenas ocupada. Você sente uma dor e sua mente constrói o pior diagnóstico. Você ouve que vai ter uma reunião no trabalho e já imagina que vai ser demitido. Você percebe alguém diferente e começa a concluir coisas que ninguém disse. E quando vê, está sofrendo por uma história que aconteceu só dentro da sua cabeça. Existe aquilo que de fato aconteceu e existe aquilo que o medo acrescentou. Nós precisamos aprender a distinguir as duas coisas. Porque você não precisa sofrer hoje por 10 tragédias que ainda não aconteceram. Jesus falou exatamente sobre isso em Mateus 6. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E ele completa. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos ouvir e entender isso. Não carregue hoje um amanhã que ainda não chegou. Planejar é bíblico. Ser responsável é bíblico. Organizar a vida é sabedoria. Mas viver antecipadamente todas as dores possíveis do futuro vai consumindo a força que Deus deu para você viver este dia aqui. Você está numa terça-feira e já está emocionalmente vivendo na sexta. A conversa é daqui a 3 dias e você já discutiu 20 vezes dentro da cabeça. O resultado ainda nem saiu e você já viveu todos os resultados possíveis. A pessoa ainda nem respondeu e você já decidiu o que o silêncio dela significa. Jesus chama você de volta. Hoje. Tem graça para hoje. Tem uma responsabilidade hoje? Pois cumpra essa responsabilidade. Tem alguma providência que você precisa tomar? Tome essa providência hoje. Precisa conversar com alguém? Converse no tempo certo. Procura a orientação do Senhor. Mas não tenta ocupar o lugar de Deus. Não tenta entender todas as coisas. Porque você não conhece todas as coisas. Você não controla todas as pessoas. Você não consegue garantir todos os resultados do jeito que quer. E aceitar isso não é uma fraqueza. É reconhecer que você é criatura e Deus é Deus. Ele é criador. Tem uma frase simples que pode ajudar muito. Faça o que está nas suas mãos. Entregue a Deus aquilo que nunca esteve nelas. Nós sofremos muito quando tentamos assumir responsabilidades que pertencem ao Senhor. Você quer controlar como o outro vai reagir, mas não consegue. Você pode escolher falar com respeito, pode escolher agir corretamente, pedir perdão quando errou, mas você não controla a resposta e a reação do outro.
Você quer garantir que nenhum problema vai atingir sua família, mas não consegue. Você pode cuidar, pode orientar, pode amar, ser prudente, mas existe um limite. Nós somos limitados, pequenos, falhos. Você quer saber exatamente onde é que vai estar daqui a 5 anos. Deus muitas vezes não mostra 5 anos, Ele não mostra nem 5 minutos depois. Ele mostra o passo de hoje. E nós precisamos aprender a caminhar com Ele assim. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Presta atenção nessa última parte. Ele confia em ti. A paz está ligada à confiança. Não significa saber tudo. Significa saber em quem você colocou a sua vida. Eu quero lembrar de Ana. Você encontra a história dela em 1 Samuel 1. Ana queria um filho. Ela carregava uma dor profunda no seu coração. E ainda tinha Penina ali provocando, ferindo, lembrando aquilo que já doía no coração de Ana. Mas a Bíblia diz que Ana chorava, não comia. Você já sentiu uma dor que começa a aparecer até no corpo? A fome muda, o sono muda, você tenta participar de alguma coisa, de algum momento, mas sua cabeça está longe. Ana conhecia esse lugar. Então ela vai até o templo, ela ora, ela derrama a sua alma diante do Senhor, de tal forma que Eli, ele pensa que ela estava até bêbada, mas ela diz: não, meu Senhor, eu estou clamando aqui. Aí Eli diz: vai em paz, Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Presta atenção no que acontece. 1 Samuel 1,18 diz que Ana foi, seu caminho comeu e seu semblante já não era triste. Samuel ainda não tinha nascido. Naquele momento, Ana ainda não estava segurando um filho nos braços. A resposta ainda não tinha chegado, mas alguma coisa aconteceu entre Ana e Deus antes da circunstância mudar. Ela entrou derramando a alma e saiu com outra postura. Ah, isso é forte demais, meus irmãos, porque a oração é assim. Quando nós pensamos, quando Deus resolveu, eu vou descansar. A história de Ana mostra que Deus consegue sustentar o teu coração quando você ainda está esperando. Você ora, você entrega, você clama, chora diante dele e depois se levanta. O Espírito de Deus te levanta para tu continuar vivendo. Não é porque você já viu a resposta, mas porque colocou o peso no lugar certo, diante do Senhor colocou aquele fardo. Tem gente que ora e quando termina pega o problema de volta, entrega 5 minutinhos ali e passa as próximas 23 horas e 55 minutos carregando aquele peso de novo. Ana derramou a alma, mas deixou o peso ali, ela seguiu o seu caminho. Tem momentos que a sua oração precisa terminar assim. Senhor, eu já falei contigo. Agora eu vou viver esse dia, confiando em ti, em paz. Se a preocupação voltar, ora de novo. Busca a palavra, mas não alimenta a preocupação, como se pensar nela sem parar fosse produzir uma solução. Preocupação não é planejamento. Preocupação repetitiva não acrescenta controle, você não consegue controlar. Jesus perguntou: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós precisamos aprender isso. Porque tem uma diferença entre cuidar de um problema e ficar girando ao redor dele. Pensa numa ferida. Quando você está tratando uma ferida, tem hora de limpar, colocar o curativo e deixar cicatrizar. Se você arrancar o curativo a cada 5 minutos para verificar se já fechou, vai machucar mais. Nós fazemos isso com certas preocupações. Oramos e depois abrimos tudo de novo. Repassamos, imaginamos, voltamos, revemos a conversa, analisamos cada palavra e chegamos à mesma conclusão. E aí vai tudo de novo, vira um ciclo vicioso. Chega uma hora que a fé precisa dizer: eu já coloquei isso diante de Deus. Agora eu vou continuar fazendo o que preciso fazer. Isso não é descuido não, meus irmãos. É descanso na presença do Senhor. E descanso não significa ausência de responsabilidade. Significa não carregar sozinho aquilo que você apresentou ao Pai. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto desse final. Ele não diz apenas lance a ansiedade porque você não aguenta mais. Pedro nos diz além. Ele diz: o Senhor tem cuidado de vocês. Tem alguém cuidando. Você não está jogando o problema para o alto, para o vazio, para quem não pode resolver. Você está entregando nas mãos de um Pai todo-poderoso. Ele sabe o que você ainda não colocou nas palavras, o que você ainda nem consegue formular. Sabe o que está acontecendo dentro da tua casa. Ele sabe aquilo que você não conta para ninguém. Ele conhece aquela preocupação que volta quando você coloca a cabeça no travesseiro. Ele sabe e ele cuida. Mas isso não significa que as respostas vão vir imediatamente.
Significa que você não precisa atravessar sozinho o tempo de espera. Eu quero contar uma história que sempre chama atenção quando nós falamos de paz. No século XIX, Horácio Spafford perdeu suas 4 filhas quando o navio que elas viajavam com a mãe naufragou no Atlântico. A esposa sobreviveu. Ao viajar para encontrá-la, Spafford escreveu o texto que depois ficou conhecido como o hino It is well with my soul, Sou Feliz com Jesus, em versões conhecidas aqui no Brasil. Aquele hino nasceu no meio de um luto, não de uma vida sem sofrimento. Pensa nisso. Ele não escreveu porque a perda deixou de ser perda. 4 filhas continuavam mortas. A esposa continuava de luto. Ele continuava sendo pai. A fé não apagou o sofrimento daquele homem. O testemunho está justamente aqui. É possível você passar por uma dor que você nunca escolheria e ainda encontrar em Deus um fundamento que a dor não consegue destruir. Isso não significa que você vai reagir a todo o sofrimento da mesma maneira. Não use histórias assim para se condenar, para ver que você agiu de forma errada. Não olha para alguém que suportou uma tragédia e pensa, eu não tenho fé porque eu estou chorando, porque eu estou aqui me derramando. Chorar não é falta de fé. O próprio Jesus chorou. A paz cristã, ela não mede a espiritualidade pela quantidade de lágrimas que você derrama. Ela aparece na direção para a qual você corre, no meio dessas lágrimas. E aqui eu quero levar você para outro barco. Marcos 4. Jesus entra num barco com os discípulos. Uma grande tempestade se levanta. As ondas começam a entrar. Alguns daqueles homens eram pescadores experientes. Eles conheciam aquele ambiente. Não eram pessoas que se assustavam com qualquer movimento de água. Mas a situação ficou séria. Eles sabiam que estava sério ali. E Jesus estava dormindo. Os discípulos acordam ele dizendo, Mestre, tu não te importas que pereçamos? Essa frase revela muito. O medo começou na tempestade e chegou à visão que eles tinham de Jesus. Tu não te importas, Senhor? Você já orou com essa pergunta escondida no coração? Senhor, tu estás vendo? Parece que tu me abandonaste, Senhor. O Senhor não vai fazer nada. Por que é que está demorando tanto essa resposta? Por que é que eu ainda estou aqui no mesmo lugar? Por que é que essa porta ainda não se abriu? Por que é que essa situação entrou na minha casa e continua assim? E quando o problema demora, o coração corre o risco de interpretar o silêncio de Deus como ausência de cuidado. Mas Jesus se levanta, ele repreende o vento, ele diz ao mar, te acalma, e o mar se acalma, o mar obedece, o vento obedece, e vem aquela bonança. Mas depois ele olha para os discípulos e ele trata de uma coisa que estava dentro deles. Aquela travessia, ela não serviu apenas para eles descobrirem que Jesus podia mandar na natureza, no mar, no vento. Ela serviu para descobrirem mais profundamente quem é que estava com eles no barco. Eles terminavam dizendo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma pergunta central para a sua paz. Quem é que está no barco com você? Não é apenas quando está ventando ou como está agitado o mar, mas é quem é Jesus, porque você já sabe que existem tempestades que ele acalma. Todas as tempestades ele acalma. E também sabe que olhando para a palavra, existem sofrimentos que Deus permite que os seus filhos passem. A nossa confiança não pode depender de Deus fazer sempre o que nós queremos. Nossa confiança está no caráter dele. A fé é verdadeira, ela não diz, eu sei exatamente o que Deus vai fazer, mas ela diz, eu sei quem Deus é, e como ele fizer vai ser perfeito. Isso muda muita coisa. Você consegue orar pedindo cura, sem transformar sua fé numa exigência para o Senhor. Você consegue pedir a porta e continuar confiando, se Deus conduzir por outro caminho. Você consegue fazer planos sem transformar seus planos em ídolos. Consegue dizer, Senhor, isso é meu desejo. Mas acima do meu desejo eu quero caminhar contigo. E aqui aparece uma das coisas que mais roubam a nossa paz. A necessidade de controlar. Nós gostamos da sensação de controle. De uma agenda organizada, de uma conta prevista, de um plano bem definido, uma resposta conhecida, tudo no seu devido lugar. Mas a vida não obedece às nossas planilhas, à nossa organização. Uma ligação pode mudar o dia. Uma notícia muda um plano. Uma decisão de outra pessoa muda uma relação. Imprevistos chegam. E aí nós descobrimos a verdade que já estava ali. Nunca controlamos tanto quanto imaginávamos ou quanto queríamos. A paz do Espírito Santo não vem para transformar você numa pessoa irresponsável. Ela ensina você a viver de maneira responsável, sem precisar ser soberano. Você faz sua parte e não tenta fazer a parte de Deus. Existe paz nisso.
em confiar plenamente, em entregar ao Senhor. A paz como fruto do Espírito não aparece apenas na maneira como você enfrenta seus problemas. Ela aparece também na maneira como você trata as pessoas. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante para a nossa série. A Bíblia coloca aqui paz e santificação juntos. Você não pode falar de uma vida santa e cultivar um prazer em confusão. Não combina. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Presta atenção, pacificadores. Não apenas pessoas que gostam de paz e tranquilidade, mas pessoas que promovem a paz. E isso chega dentro da tua casa, na maneira como você responde, na hora que você está irritado, na mensagem que você está prestes a enviar, na discussão que você sabe que está aumentando o tom porque quer vencer. Quantas vezes um problema pequeno fica grande porque ninguém quis baixar a voz? Quantas palavras são ditas em 5 minutos e levam 5 anos, 50 anos para serem esquecidas? Quantos casamentos não estão sofrendo apenas pelo assunto da discussão, mas pela maneira como marido e esposa aprenderam a discutir, se ofendendo, degladiando? Quantos filhos se lembram mais do tom do pai e da mãe do que da correção que receberam? Tiago nos diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso é extremamente prático. Pronto para ouvir. Nós geralmente fazemos o contrário. Enquanto o outro está falando, já estamos preparando a resposta. Não ouvimos para compreender. Ouvimos esperando uma pausa para contra-atacar. E depois pedimos paz. Tem conversa que o Espírito Santo precisa governar não apenas o que você vai falar, mas a velocidade com que você responde. Você não precisa responder tudo na mesma hora. Tem mensagem que fica melhor depois de 15 minutos de oração, depois que você pede direcionamento do Senhor. Tem discussão que devia parar com uma frase simples: eu estou muito chateado agora, estou muito irritado. Vamos conversar quando a gente estiver mais calmo e dar um tempo ali. Isso não é fugir daquele momento. É impedir que a raiva assuma o controle da tua vida, o microfone ali. Ser pacificador não significa aceitar qualquer coisa. A paz bíblica não é ser passivo. Jesus era o príncipe da paz. Ele é e confrontou o pecado. Jesus fala a verdade, estabelece limites. Não vive buscando a aprovação de todos e não viveu quando ele estava na terra. Então não confunda paz com medo de conflito. Tem conflito que é necessário. Tem conversa que precisa acontecer. Tem limite que precisa ser colocado. Tem injustiça que precisa ser enfrentada. Comportamento que precisa ser confrontado com a palavra de Deus, com sabedoria e mansidão. A pergunta é: com qual espírito então você faz isso? Você quer restaurar ou quer humilhar? Quer esclarecer ou quer ferir? Quer resolver aquilo ou quer vencer a discussão? Você quer justiça mesmo ou quer só vingança? Essas perguntas mostram muita coisa. Paulo diz em Romanos 12:18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia é realista. Se possível. Nem toda pessoa vai querer a reconciliação. Nem todo conflito vai ter um final bonito. Você não controla o coração do outro. Mas Paulo acrescenta: quanto depender de vós, ou seja, de você mesmo, de mim. Essa parte é sua. Você não responde pela disposição do outro, responde pela sua. Você pediu perdão quando precisava? Falou a verdade com amor? Evitou alimentar a fofoca? Recusou envolver 10 pessoas num problema que era entre 2? Você está orando pela pessoa ou está só falando dela para todo mundo? Fez aquilo que estava ao seu alcance para buscar a paz? Isso é fruto do Espírito na vida real. Não é só no culto. Aparece no grupo da família, no trânsito, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na igreja, na forma como você lida com alguém que pensa diferente. Aliás, a igreja precisa ouvir isso. Uma igreja cheia do Espírito não é reconhecida apenas porque existem manifestações espirituais no culto. O Espírito também precisa aparecer na maneira como os irmãos se tratam depois que o culto termina. Paulo fala em Efésios 4 sobre preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não adianta louvar com a língua e depois usar a mesma língua para dividir os irmãos, para fofocar. Não adianta falar sobre comunhão e alimentar grupo de fofoca, ou fazer grupinho. Não adianta dizer que ama a igreja e sentir prazer quando alguém cai, porque você nunca foi com a cara daquela pessoa, nunca gostou dela.
O fruto do Espírito precisa aparecer nos corredores também. Na reunião, no WhatsApp, na conversa depois do culto, na forma como tratamos quem nos contrariou. Isso não significa que todos vão pensar igual. Unidade não é uniformidade. Dois irmãos podem discordar numa questão secundária e ainda se respeitarem. Você não precisa transformar toda diferença numa guerra espiritual. Nem toda discordância é um abandono da fé. Nem todo assunto precisa terminar com alguém bloqueado. Às vezes o sinal de maturidade é conseguir dizer: nós pensamos diferente, mas nós continuamos irmãos, filhos do mesmo Deus. A paz também aparece aí. E existe uma paz que se perde quando nós insistimos conscientemente no pecado. Davi fala disso no Salmo 32. Enquanto ficou calado sobre seu pecado, ele descreve um peso profundo. Depois confessa e encontra perdão. Isso também precisa ser ministrado. Você está pedindo: Deus, me dá paz. Mas o Senhor já mostrou claramente uma área que precisa ser consertada na tua vida. Um pecado que você precisa se arrepender. Nesse caso, não é de distração que você precisa. É de arrependimento. Existe uma conversa que precisa acontecer com alguém. Então vai lá e conversa. Tem uma mentira que precisa ser corrigida. Pois corrija, fale a verdade, confessa aquela mentira. Se você feriu alguém, pede perdão. Se tem um pecado de estimação escondido, sendo alimentado ali, traga para a luz diante de Deus e tome as providências, muda o rumo, porque não tem paz verdadeira em fazer as pazes com aquilo que Deus fala que é pecado na sua palavra. Quando Deus confronta você, Ele não está empurrando você para longe, Ele está chamando de volta. A convicção do Espírito não existe para esmagar o arrependido. Ela existe para conduzir você novamente à comunhão. Confessa, recebe o perdão, levanta, continua andando. E agora eu quero falar com você também. Você que está cansado por dentro. Você chega no fim do dia e sente que a mente trabalhou mais do que o corpo. Você pensa em tudo, cuida de todo mundo, tenta antecipar problemas, quer garantir que ninguém sofra, quer manter tudo funcionando. E quando alguma coisa foge do planejado, sente que precisa resolver imediatamente. Escuta, você não foi criado para sustentar o mundo. Deus não entregou a providência nas suas mãos. Tem responsabilidades que são suas, sim. Então cumpra elas com fidelidade. Mas existe um ponto que você precisa dizer: Senhor, daqui para frente é contigo, eu não consigo. Isso não é derrota, não é fraqueza. É oração, é dependência do Pai. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que versículo maravilhoso para levar para a noite. Você apaga a luz e nem tudo está resolvido. Mas Deus não dorme. Você dorme, Ele não. Você precisa descansar. Ele continua trabalhando, Ele continua cuidando de forma soberana, poderosa. Isso é uma imagem simples, mas muito forte. Quando uma criança pequena dorme no carro durante uma viagem, ela não sabe o caminho. Não sabe quantos quilômetros faltam. Não conhece todas as curvas. Não sabe qual saída será tomada. Ela dorme porque ela confia em quem está dirigindo. Nós não somos chamados a uma fé infantil no sentido de irresponsabilidade. Mas existe algo dessa confiança que nós precisamos recuperar e imitar. Eu não conheço todas as curvas, eu não sei o caminho, eu não conheço o futuro, mas eu conheço aquele a quem eu entreguei o meu futuro, a minha vida. E quando você chegar hoje à noite, não leva todos os problemas para a cama, como se precisasse resolver todos antes de dormir. Ora, se tem algo que precisa ser anotado para resolver amanhã, anota. Se precisa tomar alguma providência depois, organiza. Depois descansa. Você não resolve melhor os problemas se você destruir a si mesmo durante a madrugada. Isso não traz solução. E eu quero fazer uma observação importante aqui. Tem sofrimentos emocionais intensos e persistentes que precisam de cuidado, acompanhamento e ajuda adequada. Buscar ajuda não é falta de fé. Você pode orar e também conversar com um profissional preparado, um terapeuta, um psicólogo habilitado. Pode e deve buscar aconselhamento pastoral e receber cuidado em saúde quando necessário. Deus não é glorificado quando alguém sofre sozinho apenas para tentar provar que tem fé poderosa. Nós temos um corpo. Nós somos o corpo e precisamos uns dos outros. E a paz do Espírito Santo não significa nunca experimentar ansiedade, medo ou angústia. Significa que essas experiências não precisam definir toda a nossa relação com Deus. Nós continuamos levando o coração a Ele.
voltando para a sua palavra, recebendo cuidado, aprendendo, crescendo e confiando no Senhor. Paulo, em Filipenses 4, depois de falar sobre oração e paz, continua falando sobre a mente. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha como a Bíblia é prática. Você precisa observar o que está alimentando sua mente. Você passa 2 horas vendo tragédia, discussão, briga, comparação, fofoca, notícia desgastante, notícia de crime, comentário agressivo, brigando na internet, e depois espera que a mente fique tranquila. Assim que você coloca a cabeça no travesseiro, nós precisamos ter cuidado com o que deixamos entrar, com o que a gente está assistindo, com o que a gente está consumindo nas redes sociais, porque nem tudo que aparece na tela merece sua atenção, nem toda discussão precisa da tua opinião, nem toda notícia precisa ser consumida várias e várias vezes, nem toda vida alheia precisa ser comparada com a sua. Proteja sua mente. A paz de Deus guarda coração e mente. Mas nós também temos responsabilidades com aquilo que nós alimentamos a nossa mente e o nosso coração. Quer paz e passa o dia todo alimentando indignação, vai ser difícil. Quer paz, mas vive voltando para aquilo que desperta inveja, vai ter luta. Quer paz e não consegue passar 10 minutos sem olhar se alguém respondeu a mensagem ou a postagem, alguma coisa precisa ser organizada. Silencia se preciso, foge de redes sociais, deixa bloqueado, deixa desativado, ora, lê a palavra sem pressa, conversa com a tua família olhando no olho, caminha, faz um exercício, respira, durma no horário possível, faz higiene do sono, aprende a terminar o teu dia. Você não precisa estar disponível para o mundo todo, 24 horas. E no meio disso tudo, mantenha o coração voltado para Deus. Porque técnica nenhuma substitui a comunhão com o Senhor. No final, a nossa paz tem nome. É Jesus. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós temos paz. Que Deus te abençoe, que você possa levar esses conselhos para a vida e buscar cada vez mais a paz que vem do Espírito Santo. Mas sempre lembrando de ser responsável, de seguir o que a palavra nos ensina. Dessa forma, nós poderemos viver essa paz que excede todo entendimento. Que o cristão tem, o mundo não pode dar. Só o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.